19º dia. No anonimato de Nazaré. Depois disso, do milagre de Caná, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali só demoraram poucos dias. Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 12. São os únicos dias em que Maria tem a satisfação de acompanhar o filho durante a vida pública. Assim, pode ver o pequeno centro do lago de Genezaré, escolhido por Jesus como ponto de apoio para a sua pregação na Galileia. Depois, Maria volta a Nazaré, onde permanece durante a vida pública do filho. Naquele tempo, não havia programas sociais, mas também não havia espaço para a solidão. Basta pensar nas muitas vezes que a Bíblia encoraja e elogia aqueles que cuidam do órfão e da viúva. Quando uma mulher ficava viúva, ia viver com os parentes, e é provável que isso tenha acontecido com Maria. Entre os parentes de Jesus, numerosos como todas as famílias orientais, cabiam todas as atitudes possíveis em relação à missão empreendida pelo Filho de Deus. Estavam seus seguidores, que permaneceram fiéis a ele, mesmo depois de sua morte em Jerusalém. E por isso é fácil pensar que a Virgem fora viver com eles. Estavam os adversários, que o consideravam louco e que tentaram interromper o seu ministério. E certamente estava a grande massa de indiferentes. Para compreender melhor a posição de Jesus durante a sua vida pública, devemos nos lembrar dos costumes hebreus. O trabalho era bastante valorizado como meio necessário e obrigatório de subsistência. Também Jesus, durante a sua vida privada em Nazaré, manteve-se com o seu trabalho. Porém, quando alguém se dedicava à missão de rabi, ou seja, de pregar a Sagrada Escritura em tempo integral, parava de trabalhar e passava a viver de esmolas. Tanto ele como os seus discípulos, assim podia transitar livremente de um lugar para o outro. Para dar um exemplo equivalente ao nosso tempo, pensemos no comportamento das ordens mendicantes até a última guerra. Sempre havia alguém encarregado de fazer a coleta. Consumia-se o que era servido no convento, e o que fosse além do necessário era doado aos pobres. O mesmo faziam Jesus e os apóstolos. Viviam de esmolas e davam as sobras aos pobres. Nesse quesito, São Paulo também rompeu com os esquemas do judaísmo. Como pregou em ambientes pagãos, nos quais esse costume não era conhecido, tampouco teria sido apreciado, renunciou a esse direito hebreu e continuou exercendo o seu ofício. Muitas vezes repete, não sem certo orgulho, que provia com o trabalho de suas mãos o seu sustento e de seus colaboradores. Mas voltemos à vida de Maria em Nazaré. Que distinta era de quando vivia em sua casa, com as pessoas que mais amava e que a amavam. Alguém poderá surpreender-se, porque a Virgem, que estava sozinha, não fazia parte do grupo de mulheres que seguiam Jesus. O motivo é evidente. O pequeno grupo apostólico não tinha necessidade, como poderíamos pensar, de que lavassem as suas roupas ou preparassem a sua comida. Todo hebreu sabia cuidar de suas necessidades pessoais. Precisavam apenas de ajuda financeira ou material. O Evangelho afirma claramente, enumerando as mulheres que seguiam Jesus e os apóstolos, que os assistiam com os seus bens. Também Maria Madalena, que não tem nada a ver com a pecadora sem nome, tampouco com Maria de Betânia, devia ser uma pessoa abastada. A Virgem, por sua vez, sendo pobre, não poderia ter contribuído com os gastos. Por isso, não segue o seu filho. Certamente chegaria aos seus ouvidos o eco dos discursos ou milagres de Jesus, assim como as discussões com os escribas e fariseus. Alguns se alegrariam com ela por um filho como aquele, e outros a criticariam pelo mesmo motivo. É muito provável que Maria seguisse ajudando no templo na ocasião da Páscoa. João nos fala de 3 Páscoas passadas por Jesus em Jerusalém,
durante a vida pública. Dessa informação, deduzimos que a vida pública de Jesus durou 3 anos. Então, escutaria diretamente seu filho. Como o escutaria na desafortunada visita a Nazaré, que provocou em Jesus o decepcionante juízo? Ninguém é um profeta em sua terra. Mesmo os seus queridos conterrâneos o queriam matar, lançando-o por um precipício. Ainda hoje, em Nazaré, há uma pequena igreja dedicada a Santa Maria do Tremor, para recordar a angústia de Maria naquela ocasião. Os evangelhos sinóticos mencionam uma exceção, que mais parece devida à vontade dos parentes do que uma iniciativa de Maria. A mãe e os irmãos de Jesus foram procurá-lo, mas não podiam chegar-se a ele por causa da multidão. Foi-lhe avisado: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e desejam ver-te. Ele lhes disse: minha mãe e meus irmãos são estes, que ouvem a palavra de Deus e a observam. Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos de 19 a 21. É uma resposta breve, que tem valor duplo. Em primeiro lugar, Jesus anuncia um novo parentesco com ele. Um parentesco que não se baseia em laços naturais, mas na escuta da palavra. Em segundo lugar, nos indica a verdadeira grandeza de Maria. É grande, mais do que por sua maternidade, porque escuta o Filho e cumpre a sua palavra. É a sua discípula mais fiel. Houve outros encontros entre Jesus e Maria, além dos que estão mencionados nos evangelhos. É provável, mas nesse caso, os evangelistas lhe atribuíram um valor privado. É fato que o coração de Maria, seus pensamentos e preocupações estavam constantemente inclinados ao Filho e às suas atividades. Acreditamos que o Senhor quis nos oferecer um grande ensinamento neste período da vida de Maria. Como é possível colaborar efetivamente com a ação apostólica, mesmo no anonimato de uma vida comum, oferecida com amor a Deus, na aceitação de sua vontade cotidiana e oferecendo para tal fim as orações, os cansaços e os sofrimentos que a vida nos apresenta. Por isso, voltando a nossos tempos, vemos associados como padroeiros das missões São Francisco Xavier, o grande pregador do Oriente, e Santa Teresa de Lisieux, que nunca saiu de seu convento.